Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Iaco, eu sou homem, branco, tenho barba, sou careca, estou de camisa preta. Atrás de mim tem um fundo ali que tem uma planta, um pedaço verde, um pedaço rosa, acreditem que é um rosa clarinho, mas é rosa, e um pedaço ali de um skate da época que eu andava um pouquinho de skate, já tem tempo isso. A gente vai apresentar um pouquinho aqui sobre a DASA, tá? Um pouquinho como é que a gente tem trabalhado a área que a gente chama de CX, que é a parte de experiência do consumidor e design ali. Pode passar, Mel, que acho que tem uma foto dos três aqui. Bom, então, eu sou o Iaco, que estou aqui do lado, depois a Mel e o Heron vão se apresentar, acho que é mais fácil eles apresentarem ali na hora, e a gente queria contar um pouquinho já como é que a gente tem trabalhado aqui da DASA, qual que é a nossa visão aqui. O primeiro ponto que a gente queria trazer é que a gente olha sempre quatro grupos de usuários, tá? Um que a gente fala que são os pacientes. Então, esses são os nossos usuários principais. Tem todos os profissionais de saúde, que ali dentro estão médicos, enfermeiros, toda a parte de apoio, ou seja, pessoas que estudaram de alguma maneira toda a parte ali de saúde, medicina ou afins. Tem os profissionais que estão na saúde, por exemplo, eu, Heron e a Melissa, nós somos designers e estamos trabalhando na saúde, então a gente fala que seria uma maneira de dizer os colaboradores e as fontes pagadoras, tá? Então, por exemplo, empresas e seguradoras são que eles ajudam ali quando a gente olha toda a cadeia de valor. Pode passar o próximo slide. Quando a gente está olhando um pouco da visão para entregar valor, a gente entendeu que a gente precisava colocar o paciente no centro, entendendo esse ecossistema. Então, o primeiro ponto que a gente olha quando a gente imagina uma escadinha, é que a gente tem lugares que a gente não tem uma experiência existente, tá? A gente não tem ninguém olhando com cuidado em si. No próximo momento, que é o próximo slide, a gente entende que a gente começa a trabalhar experiências pontuais, tá? Próximo slide, que isso levaria para a gente experiências como iniciativas, ou seja, ela começando a provocar algumas mudanças na entrega de valor, e o próximo slide, até chegar no que a gente fala de experiência como estratégia em si. Próximo slide, para a gente mostrar como é que a gente faz isso, a gente sai de uma experiência que ela é inexistente para fragmentada, depois a gente olha numa experiência centralizada, até a gente trabalhar na parte da harmonização da experiência como um todo. Próximo slide. E para fazer isso, que a gente fala que o primeiro ponto é entender fundamentalmente as pessoas, então são aqueles quatro grandes grupos que a gente mostrou no último slide. Próximo, que a gente fala que depois a gente começa a olhar a jornada, pode dar mais um clique, depois mais um clique, que a gente começa a olhar a jornada até a gente poder levar a experiência como estratégia como um todo, tá? Então, hoje, quando a gente olha a área aqui de CX e design aqui da DASA, ela tá exatamente caminhando nessa escadinha dali, e a gente fazendo algumas ações que vão desde da nossa participação do planejamento estratégico da DASA até desenvolvimento ali de produtos e serviços para chegar na ponta ali dos usuários. Próximo slide. Para isso, a gente definiu, são três grandes pilares, tá, para trabalhar dessa maneira em si. O primeiro pilar que a gente fala para ajudar exatamente a trazer esse foco ali para o usuário é o pilar que a gente chama de Human Insights. Qual que é o papel do Human Insights? Ele funciona como uma área de Consumer Insight, uma área de pesquisa dentro de qualquer empresa, tá? Então, ele tem o propósito dali de entender os grandes movimentos e tensões da sociedade. Então, ali a gente faz, por exemplo, só para tangibilizar, toda a parte de segmentação de pacientes, esse time que está puxando, toda a parte de discussão sobre entender a diferença do que é saúde ou doença nas diferentes regiões do Brasil, esse time que está puxando. Então, só para dar alguns exemplos que funcionam nesse pilar em si. De certa maneira, ele trabalha para a gente ajudar a empresa a entender os porquês, tá? Por que eu preciso fazer isso? Por que isso vai gerar valor? Por que isso vai de fato fazer uma pessoa ficar satisfeita ou não quando a gente está falando de um produto, experiência. E aí, quando a gente fala de produto e experiência, são esses outros dois, que está dividido em dois ali, que é o segundo pilar, que é o pilar de design, tá? Então, o pilar design tem uma subdivisão que a gente chama de serviço e o design físico. Então, lembrando que nós temos mais de 1.000 unidades, tá? Entre hospitais, clínicas, laboratórios, centro médicos, etc. Então, a gente entra na parte física, seja a parte de espaço, por exemplo, a gente repensar alguns elementos, então um carrinho de coleta, ou, por exemplo, um uniforme, ou seja, qualquer que seja tangível, que eu gosto de falar, seja formado por átomos, tá? Então, ela é tangível nesse sentido.
ou o próprio design de serviço em si, tá? Porque a gente é uma empresa de serviço, a gente presta serviço de saúde quando a gente olha todo o macro mercado de saúde em si, tá? A gente é uma prestadora de serviço de saúde. E a outra subdivisão que a gente fala aqui dentro do time de design é a parte de design digital, tá? Então, a gente trabalha, sim, muito, a gente tem trabalhos aqui no que a gente chama de digitalização do que é o nosso serviço hoje. A gente está criando novos produtos, o Nave é um desses exemplos aqui que a gente tem com uma plataforma nova, mas a gente trabalha todos os canais digitais, e todos os canais está falando, desde canais, por exemplo, a interface de atendimento do pessoal do call center, até o Nave que mostrou, os sites, a gente acabou de lançar o site novo do Delboni, fazendo uma propaganda rápida aqui, o que a gente fez. E o último pilar que a gente chega é a parte que a gente chama de governança e métricas. Então, se Human Insights ajudou a entender o porquê, o design ajudou a tangibilizar esse como daqui, métricas vai garantir que a gente está indo para o lugar certo, está gerando valor para esses usuários em si. Então, aqui trabalha aqui no sistema ali de criação de métricas, a gente cuida do NPS, por exemplo, da empresa, da gestão estratégica do NPS, melhor dizendo, e também alguns trabalhos ali de governança para a gente dar pacing nessas ações e iniciativas que a gente tem criado junto com as unidades de negócio para poder provocar, de fato, a mudança. Eu não lembro se eu tenho mais um slide ali ou não, mas eu acho que terminava aqui. Mas acho que só para falar um pouco o que está composto desse time, eu vou passar para a Mel. Hoje nós somos mais de 100 designers, tá? Entre designers e não designers aqui dentro desse time. A área, ela tem, só para dar um pouco mais de história, a área constituída dessa maneira, ela vai fazer agora em dezembro 1 ano e meio. Ela tem trabalhado aí, a última conta que a gente fez aí, tinha mais de, entre iniciativas e projetos, dava por volta de 100, quase 100 ali, um pouquinho menos, eu acho que estava em 80, quase 90 e pouco, e ela tem dia a dia aí, a gente ajudado, como a gente fala assim, questões ali de, seja, eu falo assim, mais táticas entre um produto novo. Hoje foi engraçado, só para dar um exemplo, eu já passo para a Mel, a gente estava falando do site do Delboni e nem todo mundo sabia que a gente tinha desenvolvido o site do Delboni dentro de casa. Então, a quantidade de coisa que a gente está fazendo. A DASA é uma empresa bem grande, tá? Então, só para dar alguns números, são 40 mil colaboradores e a gente tem aí, só para dar um pouco de números anuais, são 250 milhões de exames que a gente faz por ano, dentro de toda essa rede aí que eu já falei um pouco mais cedo, aí, com mais de 1.000 unidades aí, trabalhando toda a parte que a gente fala de hospitais, diagnóstico e coordenação do cuidado, tá? Esse é um pouquinho da DASA, da história aqui da área, e a Mel vai contar um pouquinho aí como é que a gente trabalha aí no dia a dia, e aí, obrigado. Legal. Oi, gente, boa tarde. Sou a Melissa, todos me chamam de Mel, sou design lead aqui na DASA. Sou mulher branca, cabelo escuro, olhos castanhos. Aqui no meu fundo tem uma estante com livros e um pôster. Hoje eu quero compartilhar um pouco da experiência de como foi, como é, porque esse é um trabalho em andamento, de trazer o processo de design para a DASA, que é historicamente ali uma companhia atrelada a ciclos de delivery, mas não necessariamente a ciclos de discovery, de experimentação, de validação. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é fruto de um trabalho coletivo e também multidisciplinar, em que eu e a Gis, que é minha par e também design lead na DASA, começamos a puxar no começo desse ano. Então, basicamente, a nossa premissa era trazer o processo de design para o dia a dia das squads, né, que estavam muito atreladas à questão do delivery, com o objetivo da gente trabalhar ali de forma mais conectada, mensurável, escalável e, no final do dia, garantir que a gente está entregando a melhor experiência. Então, para dividir com vocês, parte substancial desse trabalho ele foi pautado em muitas conversas de construção e alinhamento entre áreas. Acho que o Iaco já trouxe um pouquinho de números de designers que a gente tem hoje. Dando zoom aqui em digital, a gente está em 70. A gente teve conversas em alinhamentos ali com mais de 30 agilistas e foram mais de 3 meses de agendas de trabalho para a gente remodelar o processo que até então era pautado no delivery, né, no desenvolvimento, sem necessariamente a gente ter uma etapa de validação, de entendimento do usuário, etc. Então, a gente teve uma fase intensa ali de abrir a caixa preta do design,
para as outras áreas, para que essa remodelagem fosse possível, né? E é importante dizer que esse é um trabalho constante e ele não acaba, né? Ele é contínuo de desmistificar e ter esse exercício diário de também construir e trazer as outras áreas para perto, né? Então, depois ali de muitas versões, trocas com lideranças, com time de design, de produto, a gente chegou nesse formato que a gente está testando alguns meses e eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí tudo começa aqui com essa visão de futuro, né? Então eu trago a nossa visão de futuro aqui para ilustrar onde a gente quer chegar, qual que é a nossa ambição. E nossa ambição é ter o Dual Track implementado e engajado em todas as jornadas aqui da DASA até o final de 2022. E também só dando contexto, para quem não sabe, o Dual Track é quando a gente tem ali as duas esteiras, né, se retroalimentando, tanto a esteira de Discover quanto a esteira de Delivery. E aí, tudo isso por conta da gente ter métricas, a gente ter uma colaboração real no nosso dia a dia, e tudo isso ajudando a gente a entregar a melhor experiência para as pessoas. Bom, e aí aqui eu começo a explicar um pouquinho de como quando a gente quer chegar no Dual Track, o nosso primeiro passo foi estabelecer nosso processo de design, né? Qual que é o processo que a gente pode ter de forma escalável ali para todas as squads, acionável para todo mundo. Então, para começar, o que a gente fez? A gente construiu como se fosse um pedágio inicial ali, onde a gente chama de formulário de iniciativa, que a gente permite aqui a entrada de ideias, suposições, hipóteses, oportunidades, que elas são filtradas a partir desse formulário. E qual que é o objetivo, né? A gente faz o exercício prévio de entender que problema aquela demanda resolve, se aquele problema ele tem uma entrega real de valor para o negócio, para o usuário, se é factível tecnicamente. A gente está no contexto de navegar em muitos sistemas legados, então quais são os dados, quais são os insumos que a gente tem sobre esse pedido. É uma forma também de ganhar um pouco de profundidade, dado que a gente está ainda num cenário que não é tão maduro em termos de produto, a gente está nesse caminho, então é uma forma de puxar um pouco essa régua. E aí, a partir desse formulário de iniciativa, nosso próximo passo é planejar. Não só o delivery, esse planejamento ele sempre existiu aqui, mas começar a planejar também os ciclos de discovery, né? O que a gente precisa aprender, validar, enfim, o que a gente precisa se planejar dentro desse ciclo. Aqui a gente trabalha em releases de 2 meses, então não olhar só para o desenvolvimento, mas também para a descoberta. E com isso, nosso ciclo, que era focado na construção e entrega, começa aos poucos a ganhar espaço de experimentação. Então, hoje a gente atua nesse desafio de puxar as discussões para além do curto prazo e para além da visão de desenvolvimento e ajudar a priorizar o que é importante para o produto, enfim, o que vai preencher ali o nosso backlog de discovery. Aqui, enfim, temos o que de fato é o nosso processo. Então, o processo do delivery já existia, enfim, toda a fase de desenvolvimento, de QA, de rollout. A gente adicionou aqui uma fase de design review, que é para garantir se o que foi alinhado em refinamento técnico de fato corresponde à entrega feita pelo desenvolvimento e pela análise de QA. Então, a gente ganhou um espacinho aqui. Mas o que de fato a gente trouxe para o contexto do dia a dia foi essa esteira de discovery. Então, aqui a gente tem as fases dentro do discovery, e aqui o processo ele não é linear, tudo depende do problema que a gente tem para resolver. Então, por exemplo, se eu tenho um grau maior de certeza sobre um problema, pode ser que eu comece aqui numa fase de ideação e prototipação, experimentando algumas hipóteses de solução para a gente validar, iterar e poder construir. E eu posso ter uma pesquisa cujo entregável é uma jornada, são pacotes de dores, de oportunidades, enfim, não necessariamente tudo que sai dessa esteira vai para a esteira de delivery, né? Então, basicamente, tangibilizando esse conceito, a gente formatou todas essas macro etapas no Gira, que já era a ferramenta que tech e produto utilizavam, então a gente entendeu a necessidade de fazer parte que já era comum para essas áreas, e com isso a gente consegue dar visibilidade para produto e tech e deixar o processo, o dia a dia mais colaborativo.
E aí, assim, o que a gente ganha com isso, né? Acho que o primeiro ponto é toda a questão de planejamento e acompanhamento com mais rapidez e menos dependência, uma vez que está acionável para todo mundo do time, seja da área de design, de tecnologia ou produto. A gente começa a sair um pouco do conceito de silo e um pouco mais para colaboração, então a gente está junto numa mesma ferramenta para construir a visão integrada ali entre a tríade design, tech, produto e métrica, né? Então a ideia aqui não é mensurar produtividade, e sim entender se a gente está conversando com os nossos usuários, o que, de fato, se a gente está validando antes de construir, se a gente precisa ampliar o número de designers dentro de uma determinada squad, etc. E para suportar esse processo também, a gente começou a construir artefatos de apoio, né? Então, o primeiro artefato, como eu passei no início, foi aquele artefato da gente validar as iniciativas, entender se a gente precisa, de fato, desenvolver uma pesquisa, um discovery, uma validação sobre o assunto, mas, fora o artefato de pesquisa, a gente também começou, em parceria com o time de design, produzir uma série de artefatos que nos permitam ter mais consistência no nosso processo de design. Então, por exemplo, alguns iniciais, né? A gente construiu um artefato de padrão de handoff para a gente ter os fluxos, as interfaces, os protótipos e boas práticas, né, para que o time de produto e tech compreendam e também naveguem de forma mais independente entre os acionáveis. A gente construiu também um artefato de checklist para ajudar a guiar os designers participarem de refinamentos técnicos de forma mais assertiva, e também um artefato que a gente chama de design review, que é para ajudar a validar se os acordos feitos com produto e tech ali no refinamento, de fato, corresponde à entrega feita, né? Se isso não foi uma entrega, como que a gente começa a criar um report de experiência para ir melhorando essas entregas, enfim. E esses artefatos ainda estão numa fase bem inicial, mas a gente tem o desejo de expandir e permitir que a gente construa uma base cada vez mais sólida e escalável, enfim, ter os artefatos para acessibilidade, etc. Acho que, em resumo, é um modelo que a gente ainda está experimentando, mas a gente já tem colhido ali resultados positivos em termos de colaboração. Acho que, afinal, a gente não consegue construir nada sozinho. Time tech mais participativo no processo, não apenas no resultado final. E a gente sabe que o caminho é longo com muitos desafios de mentalidade, mas é o início de um processo que vai nos ajudar ali a nos empoderar para a gente entregar as melhores experiências com foco nas necessidades reais das pessoas. E agora eu vou passar para o Heron falar um pouquinho sobre acessibilidade. Olá, pessoal. Eu sou o Heron. Esse aqui é o meu sinal com a mão na cabeça. Eu sou um homem branco, com barba, cabelo preto, pouca barba, pouco cabelo e um topete. Estou usando óculos cinza e o fundo é bege. E estou usando uma camiseta preta. É sobre acessibilidade, né? Então, é uma questão importante. Vocês viram os dois dizendo? O Iaco e a Melissa. Eles estavam falando sobre processos, falando sobre todos os processos, as preocupações sobre eles, e por isso que a gente tem um departamento de acessibilidade. Mas por que isso? Vou tentar resumir. Antes, né, a DASA sempre se preocupou em apoiar a pessoa de todas as idades, todas as pessoas. Aí teve um momento que eu entrei e estava focado em trabalhar no design de produtos. Ali eu comecei a perceber questões sobre a empresa, sobre os produtos, sobre os serviços. Que questões? Questões sobre acessibilidade. Eu percebia que as pessoas me procuravam para entender mais sobre o assunto, sobre como esse público usa um aplicativo, essas coisas, como a comunidade das pessoas com deficiência se comporta. Aí eu pensei, seria oportuno eu falar com a minha liderança, a gente desenvolveu um projeto sobre isso. As pessoas estão me procurando para tirar suas dúvidas, então eu poderia falar isso com o Ed, a minha liderança. Aí eu dei esse repasse, e mais para frente teve a entrada do Iaco,
falando sobre, né, desenvolvendo o CX na empresa. Eu achei que seria interessante fazer um contato com ele e a gente dar apoio para essa frente de acessibilidade, né? Porque a saúde é um ambiente crítico para isso. Então, é crítico para as pessoas idosas, pessoas com deficiência, até para pessoas que não têm nenhuma deficiência, elas precisam todas se envolver no ambiente inclusivo, né? Então, a gente apresentou, eu e Iaco, uma proposta para o CEO da empresa, o Pedro Bueno, e a gente pontuou esses problemas na área da saúde relacionados à acessibilidade. A gente falava coisas do tipo, precisamos de apoio, precisamos de luta, no sentido do design, desenvolver produtos, pesquisar soluções, entrevistar pessoas desse público, pessoas que precisam de mais acessibilidade. E aí, a partir disso, eu notei que me tornei um embaixador da ASA. Eu assumi essa responsabilidade e passei a atuar nisso. Mais para frente um pouco, a gente recebeu um colaborador novo, a Janaína, que é uma pessoa cega. Então, acontece que nós dois podemos apoiar as causas, as dúvidas, baseado nas experiências que a gente sente na pele, dizendo sobre as nossas dores. Sabe, as pessoas precisam escutar as pessoas com deficiência, escutar as pessoas idosas, envolver essas pessoas, né, para dar soluções aos problemas. Então, é interessante que nós, pessoas com deficiências, demos os feedbacks, avaliemos os produtos. Então, posso dar um relato do que está acontecendo hoje. A gente pensa em soluções para pessoas cegas usarem os sites, terem experiências melhores nos nossos conteúdos, acompanhar nossos projetos. Também os desenvolvedores das áreas, os colaboradores, todos estão cientes que a acessibilidade é um aspecto que precisa estar presente no início dos projetos, não pode entrar atrasado. Então, a gente se preocupou com isso. É por isso que a acessibilidade ela significa que é qualidade para todas as pessoas, de todas as idades. As pessoas cegas vão usar para leitura, certas soluções, as pessoas da comunidade surda vão usar certas soluções em Libras para se comunicar. É por isso que a gente está projetando esse tipo de coisa. E também a gente está dando treinamento sobre como lidar com a comunidade das pessoas com deficiência. Isso reflete em ações no design de sistemas, envolve várias frentes. Não é só uma coisa. Envolve pesquisa, avaliações, feedbacks. A entrevista é um momento muito importante, é a hora que dá vários insights para a gente sobre como desenvolver o nosso trabalho. A gente, nesse momento, percebe quais são as prioridades nas pessoas na hora de usar os produtos e serviços. E aí a gente dá esses repasses. Hoje é um momento como esse. A gente colocou isso no slide para dizer o que a gente está fazendo. Isso é para todas as pessoas, de todas as idades. É isso. Eu agradeço. Acho que só para fazer alguns comentários aqui, acho que para a gente fechar, primeiro agradecer de novo aí a possibilidade aí da gente contar um pouquinho da história. Acho que ali, como a Mel falou, acho que você que o Heron tem muita coisa que está começando. Acho que o grande desafio aqui é a gente, de fato, colocar essa cultura, não só do design, né? Tipo assim, a cultura de fato trazer valor para as pessoas, né? Da decisão que a gente faz aqui no dia a dia, de estratégia como um todo. É um caminho que ele não é nada simples, tá? É um caminho bem árduo, a gente sabe. A gente tem conseguido boas vitórias ao longo desse tempo aí, então acho que a gente tem participado aí de discussões super estratégicas da empresa quanto à área, mesmo sendo a área super nova. A gente tem começado a influenciar, aí tem alguns produtos que a gente influencia mais, outros a gente está influenciando menos, a gente está cada vez ganhando mais relevância neles. Hoje mesmo eu estava em outra reunião e tem todo um trabalho que a gente faz ali como eu mostrei ali, um dos
um dos grupos que estão só da parte médica, e basicamente o time aqui ajudou a influenciar toda a estratégia que a gente está fazendo aí para esse ano e já fez esse ano e vai fazer para o ano que vem. Mas tem desafios ali, como a Mel falou ali, então a gente ainda tem muita, uma mentalidade, em alguns casos, uma mentalidade muito de entrega, né, muito delivery. A gente está puxando essa discussão ali, de fato, ali no dia a dia, quanto que a gente consegue puxar nas decisões, não adianta só a gente ter nas decisões estratégicas, se não está na decisão ali também do dia a dia, como é que conecta essa ação do dia a dia versus decisões estratégicas. É uma empresa grande, como a gente falou um pouco mais cedo, então tem uma velocidade aqui que faz parte, eu acho que, do tamanho que a gente tem. Mas o que eu acho que é interessante é a empresa aposta, tá? Então, assim, eu acho que quando a gente olha, e aí em um ano e meio a gente tinha 20, entre 25, 20 e 25 designers mais ou menos, e a gente agora, dados aqui, eu estava olhando aqui do lado, então são 111 designers, em um ano e meio, é um exemplo ali dessa aposta. E aí, óbvio que tem um monte de coisa ainda que a gente precisa melhorar, e aí como, questões ali de qualidade, questões de assertividade, questão de construção de valor, questão de posicionamento do time, mas eu acho que é um pouquinho que a gente tem feito. O Heron ficou tímido aí, a gente tem feito aí alguns pilotos aí também, em algumas unidades, laboratórios, assim, quando fala de acessibilidade. A acessibilidade, hoje, numa reunião já aí contando, bom, todo mundo, acho que todo mundo curioso, né, como funciona na grande empresa, né? Então, a gente está em reunião de orçamento e toda hora que tinha uma linha ali que falava acessibilidade, não, esse não precisa discutir, vamos discutir as outras linhas. Então, acho que mostra um pouco aí como a gente está cada vez mais, assuntos que a gente entende que vão fazer diferença na experiência, eles estão chegando ali na agenda de todo mundo. Mas é um caminho. Eu acho que que a gente queria trazer aqui é que é um caminho. Acho que é mostrar aqui que tem sim uma estrutura, tem sim uma ambição, a ambição está muito conectada com a ambição da empresa, mas estamos caminhando. Acho que esse era o grande recado quando a gente debateu os três, do que a gente gostaria de comunicar. E acho que é isso, só um resumo aqui e agradecer de novo aí o espaço e a oportunidade. Legal, gente. Obrigado pelo espaço também. Foi bem bacana. Eu agradeço também. Muito obrigado pelo espaço que nós temos para dar visibilidade aos nossos trabalhos, ao que a DASA tem feito. É uma experiência muito nova para mim também, estar aqui agora falando com as pessoas, deixar claro nossos projetos. E isso realmente é inclusão. Antes havia um contexto de exclusão, de opressão, mas não, agora há uma preocupação para que todos usem os produtos, preocupar de forma igual com todos. Obrigado.